Fala galera, seja bem-vindo ao segundo episódio do Papo Flui, o seu podcast de negócios. Eu sou a Nayara Momesso, fundadora da Flui Finanças. E eu sou o Rafael Benevides, diretor da Flui Finanças, e hoje nós vamos falar da importância do planejamento financeiro na sua empresa. Isso aí, pessoal. Todo mundo sabe que planejamento financeiro é importante, mas a nossa ideia aqui é trazer para a parte mais prática de como é que você pode aplicar no seu negócio. Então, a gente vai passar por conceitos importantes, mas mais do que isso é como levar para a parte prática, né, Rafa? Exato, acho que o primeiro ponto importante aqui é a gente tirar esse estigma de que planejamento financeiro é só para coisa de empresa grande, né? Muito pelo contrário, o planejamento financeiro, né, a gente entende que tem que ser da menor empresa possível, porque se uma empresa que fatura bilhões deixa de faturar 1 milhão por erro de planejamento, isso para ela não representa nada. Agora, se uma empresa pequena que fatura ali seus 100, 30 mil, 100 mil, deixa de faturar 20 mil, é muito maior por conta de um planejamento financeiro não bem sucedido, né? E aí acho que esse é o principal ponto importante que a gente queria trazer aqui. Então, se você tem uma empresa pequena, média, comece a fazer o seu planejamento financeiro. Mas como que eu faço isso, né? Como que eu vou fazer? Ah, Rafa, eu não faço ideia de como fazer um orçamento, eu nem sei o que é um orçamento, não faço ideia, nem tenho tempo para isso. Acho que o ponto mais simples, né, Nai, é você organizando o que você tem de despesa fixa da sua empresa e de receita fixa da sua empresa. Acho que esse é o principal ponto. Ah, mas o que seria uma receita fixa, Nai? Vamos lá, o que a gente consegue trazer aqui? Ah, se eu tenho 10 clientes mensais, esses 10 clientes são a minha receita fixa. Ah, mas eu atendo mais alguns pontuais. Eles não se enquadram na receita fixa. Você não pode contar com uma receita pontual, né? Porque pode ser que essa receita não venha, né? Sim, eu acho que pensando nisso que você está colocando, Rafa, até quem ainda não começou, né, um negócio. Exato. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas como é que eu vou fazer um planejamento se eu ainda não comecei? Justamente para você começar organizado e quem começa organizado depois consegue crescer muito mais estruturado, né? Exato. Então, nisso que o Rafa falou, de despesa fixa, receita fixa, é importante você saber. Acho que é legal a gente trazer um pouquinho desses conceitos também, Sim, né? Vamos pegar um modelo de negócios para que fique mais claro. Se você é uma empresa que vende serviço, você pode ter uma receita fixa por meio de um contrato de prestação de serviço. Esse contrato, ele pode se repetir por alguns meses, ter um prazo determinado, ou ele pode ser um contrato de prazo indeterminado. Então, são negócios que a gente fala que são de recorrência, exato. né? Então, se a gente tem, vamos pensar aí em plataformas de assinatura. A gente assina, aquela plataforma tem como uma receita fixa essa recorrência. Exatamente. Quando a gente fala de produto físico, dá pra gente ter uma receita fixa? Dá. Hoje a gente tem muitas coisas de assinatura, né? Então você tem a Nespresso, por exemplo, tem assinatura de café e é um produto. A gente tem a Amazon que vem fazendo assinaturas, né? E aí você tem aquele desconto de programa e poupe. Então Uhum. isso acaba sendo uma receita fixa. Ah, mas eu não consigo fazer isso no meu negócio. Ah, será que não? A Amazon acho que também não sabia que dava para fazer no negócio dela, né? Então, assim, se você tem também, vamos lá, vamos voltar ao exemplo do episódio passado de alguém que vende bolo. Ah, eu vendo bolo e eu sei que toda quarta-feira a mesma pessoa passa e pega um bolo. Toda quarta-feira sem falhar. Então, sim, isso é uma receita fixa. Você não vai ter identificado, né, que é uma pessoa, aquela pessoa X, ela tem uma obrigatoriedade, mas você sabe que é uma recorrência. Raros são os casos dessa pessoa faltar. Então, sim, isso pode ser considerado uma receita fixa, sim. Até no um exemplo que você me deu de comemoração de mêsversário. Se você vende bolo e aí alguém te procurou para fazer um bolo de mêsversário, você pode ofertar os 12 bolos, né, para essa Exato. pessoa. Isso também vai se tornar uma receita fixa. Beleza. Então a gente já falou um pouquinho desse conceito de receita. As pontuais seriam essas que o Rafa comentou, que você não consegue prever, acontecem de maneira E que não mais. se torna, não se repete, né? Acho que esse é o principal ponto da receita pontual. Eu vendo serviço e eu vendo, meu serviço é faxina, por exemplo. Vou pegar um exemplo fácil aqui. Ah, então toda quarta-feira eu tenho uma faxina fixa. Mas quinta-feira pode ser que alguém me ligue e peça uma faxina para aquela quinta específico. Isso é uma receita pontual. Não é uma receita que vai se repetir na próxima quinta-feira. Então você não pode contar sempre com ela. Isso vale para todos os serviços. E pessoal, tudo que a gente está falando aqui
vale para a pessoa física também, tá? Claro que a gente precisa fazer algumas adaptações, né? Mas você sabe que a sua receita fixa é oriunda do seu trabalho, suas despesas fixas a gente vai chegar lá, então dá para fazer algumas adaptações. E o planejamento financeiro para a pessoa física é tão ou mais importante do que para a pessoa jurídica, tá? Sim. Pensando nas despesas, então, o que a gente pode considerar de categorias? As despesas fixas? Se você puder falar um pouquinho, Rafa? Então, vamos lá. Acho que despesas fixas a gente tem que quebrar ela em duas, né? O que a gente quer no conceito de fixo? É o conceito de tudo que eu tenho que pagar todos os meses. Então, luz é uma despesa fixa, só que o valor dela vai variar de acordo com o quanto eu utilizar. Então, você tem que ter uma média de quanto você gasta. Pega suas últimas três contas, vai ter uma média boa aí. Você já vai saber mais ou menos, mas ela tem que ser considerada como uma despesa fixa. Você não pode pagar um mês sim, um mês não. Ainda Ah, que o valor não seja fixo, é importante não ter essa confusão. Não é exato. porque é fixo que o valor vai ser sempre igual. É fixo porque sempre Todo acontece, mês tem. independente de você vender mais ou vender menos. As despesas fixas, basicamente, pessoal, é aquilo que ela não depende da sua. Depende para você existir, mas não está ligado ao seu trabalho. Se você presta serviço, se você prestar três, quatro ou cinco serviços, se você tiver três, quatro, cinco, seis contratos, não vai aumentar as suas despesas. Elas continuam as mesmas, que seriam aluguel, despesa com site, se você tem site, conta de telefone, tudo aquilo que seu prolabore, ele entra como uma despesa fixa, ele sai da questão da empresa, né? E aí, então, qual que é o principal importante? Listei as minhas despesas fixas e as minhas receitas fixas, Rafa. E agora, o que eu olho, né? Então, primeiro passo para você ter um planejamento financeiro bem estruturado, né? O primeiro passo é você olhar para o que foi. Então, não adianta a gente querer começar de hoje para frente. Eu preciso saber do passado, eu preciso contar uma história, né? Eu costumo falar que o orçamento ou o planejamento financeiro é uma historinha, né? Você pegar um livrinho e contar aquela história e no final a sua conclusão é o planejamento financeiro do mês passado. Então pega lá as suas receitas dos últimos 3, 6 meses. Se você tiver contratos, olhe esses contratos e cria suas receitas. Então, eu sei as minhas receitas fixas, tive algumas pontuais, guarda elas num cantinho por enquanto. Pega suas despesas fixas, coloca todas estruturadinhas do ladinho ali. É, Rafa, preciso de um software para fazer isso? Não, não precisa. Você pode fazer isso na mão, você pode fazer isso num caderno. No bom e velho e incrível Excel, que não vai ser substituído, tá? Desculpa a pessoa do Power BI, mas o Excel não vai ser substituído. O tanto que a gente escuta isso, né? Então, assim, no Excel você consegue fazer isso, não precisa ser nada elaborado. Não tenho Excel, não tenho essa licença, né, na minha empresa. O Google Sheets está aí para uma plataforma gratuita, então você consegue fazer por lá também. Criou essas despesas e receitas, confronta um com o outro. Vê lá, nos seus últimos 3 meses, o que você ganhou, pagou as suas despesas de fixo, tá, pessoal? Não adianta falar assim, não, eu tive um cliente de 10 mil que pagou 3 meses. Não, não conta porque ele foi pontual. Vamos olhar os fixos. As suas receitas fixas pagam as suas despesas fixas? Acho que esse é o principal ponto para a gente falar que a empresa é saudável, né? Você tá Sim. falando, e que se você estiver vendo aqui como pessoa física, que a sua conta, que a sua estrutura financeira pessoal também é saudável. Sim. Estruturou isso, aí a gente vai para o passo 2, né? Então já olhei como veio a minha historinha, agora eu vou para frente. Como a gente tinha falado aqui, né, Nath, contas que não são fixas. Tem as fixas que são com valores fixos. Então, eu assino o Gmail para ter o hospedado o arroba da minha empresa. No caso aqui da Flui, arroba Flui Finanças. O Tenho aluguel o aluguel, não vai variar. vai Eu variar. pago todo mês de despesa fixa a faxina do meu ambiente, Eu tenho um funcionário. funcionário. Então, tudo que é fixo e que não varia no mês a mês, né? Tá. E aí a gente vai para o variável. O que é o variável? Mas ainda é fixo, é uma despesa fixa que o valor dela varia dentro dela. Então, é a Uhum. conta de luz, conta de água, o VT do seu funcionário, VR do seu funcionário, que é de acordo com o dia. Uhum. Então, são aquelas despesas que vão variar de acordo com o consumo. Se você tem algum software, se você utiliza algum software que cobra por acesso ou por quantidade de dados processados, isso é uma despesa variável. Então, você diria que o primeiro passo é liste todas as suas despesas e aí separe o que é despesa fixa, que não muda o valor, e despesa fixa que muda o valor ou não? Como você faria essa divisão na prática? Beleza, a gente Eu pegou as receitas, listei lá o que eu tenho de fixo. recorrente e o que eu tenho de pontual.
olhando os 3 últimos meses, mais ou menos? Assim, uma base boa seriam 6 meses, né? Porque a gente Tá. consegue pegar todas as flutuações. E se não tem? 3 meses é o ideal. Tô começando um negócio agora. Começa a anotar. Estima. Se você tá começando, a gente vai no bom e velho chute ajustado, que para quem tá no mercado fala que é uma estimativa. Então você pode fazer o quê? Vou começar um negócio, vou ter o aluguel ali da minha casa. Já sei, o aluguel você consegue saber antes, né? Então, beleza, já sei quanto é o aluguel. Quanto que eu vou pagar de luz? Pô, procura um ambiente parecido. Então, vê com algum amigo que tem um lugar Uhum. parecido, ver quanto você gasta na sua casa, e aí você vai um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, você vai ter ali a sua estimativa de compra. Tá. Mas respondendo à primeira pergunta de como eu faria, eu separaria de fato o que é todas as receitas fixas, depois todas as despesas, estaria todas as minhas despesas fixas, com valores variáveis ou não. Tá, Deixaria tudo isso independente. independente. Pra também não trazer muita complexidade, né? É Exato, importante saber o que você paga todo mês. exato. Tá. Mas até porque como a gente vai fazer uma média ali no final, porque eu falei dos 3 meses, né? Porque quando a gente fizer a média, vai dar uma equalizada nos gastos e você vai ter uma ideia do tipo, eu gasto R$ 100 de luz, gastei 100, 150 e 200 de luz. Se Uhum. você pegar um mês só, você vai ter 200. Mas se você olhar ali na média, você consegue ter uns 150, 100 de alguma coisinha, então você tem uma média razoável, tá? Uhum. Por isso que eu gosto de trabalhar com a média quando a gente está olhando para trás. Listou essas despesas, não importa se ela varia, porque não vai, a gente sabe que não vai variar tanto também, né? Essas Uhum. despesas, elas são fixas e não variam. Você não vai pagar de luz R$ 100 um mês e R$ 600 no outro. Sim. Salvo se aconteceu alguma coisa na sua empresa muito gritante. Mas Beleza. está nessa linha. E aí vem o próximo passo, né? Beleza, vi que as minhas receitas fixas pagam as minhas despesas fixas, então tá ótimo. Eu consigo jogar para frente isso. Então, você já sabe quanto que são as suas receitas. As receitas você não precisa trabalhar com média, né? A menos que o seu contrato seja variável. Uhum. E você já sabe a média das suas despesas. Então, você já consegue falar, bom, a gente está em outubro. No mês de novembro eu vou ter 10 mil de receita e vou ter 8 mil de despesas fixas. A gente só está falando do fixo. E aí vem o ponto, né? Nem só de fixo se vive em E empresa. tem negócio que não vive de fixo. Qual que fica Exato. nesse Aí caso? você vai ter que analisar. Aí é um pouco mais complexo, né? Mas vamos destrinchar um pouco mais complexo. Se você tem dois cenários. Se você tem a visão de dados, né? Que é muito importante você saber o quanto você vendeu nos últimos meses. Então, se você consegue olhar para trás e falar, bom, meu faturamento médio dos últimos 12 meses de atividade foi de 10 mil. Então você pode aplicar 10 mil numa média mês ali. Você sabe que vai ter mês que vai variar para cima ou para baixo. Outra coisa que você pode fazer é olhar a sua curva de faturamento, né? Eu olhei lá quanto eu faturei no ano, mas quebrado no mês a mês, e eu sei que janeiro representa 20% do meu faturamento. Porque tem negócios que eles. Como tem um termo São pra isso? sazonais. É a Sazonalidade. sazonalidade. Então, vende mais em determinada época do ano. Um exemplo, é bem comum a gente falar com o pessoal da estética, e aí eles falam, a galera não quer fazer nada nas férias, não quer fazer tratamento estético, mas depois volta com tudo, quer começar o ano e quer cuidar das coisas. Então você tem que pensar também quais são as particularidades do seu negócio, analisar, como o Rafa falou, se você tem esse histórico. Não tenho. Você consegue olhar no extrato? Você consegue puxar essa informação? Se sim, vale a pena dar uma olhada. Não tenho como. Então, aí nesse caso, é importante também a pessoa começar a ter essa base, né? Começar a anotar para Exato. que ela compõe esse histórico e depois passe a fazer projeções, O correto? que, o que a gente vê que acontece bastante é que o pessoal não quer, né? Eu não quero ter essa visão, eu não quero perder o meu tempo com isso. Eu trabalho com venda, eu não quero saber o quanto eu estou faturando. Eu estou vendendo, estou pagando ali, mas é muito importante você saber até para você conseguir se desafiar, né? Então, é bom a gente reservar um tempo para essa discussão do quantos clientes eu quero, quantos. Então, se você é de serviços, quantos clientes eu me proponho a fechar por mês? Vou me propor a fechar um cliente por mês. Pessoal, coloquem metas e objetivos próximos, tá? Para a gente não se decepcionar. Não vamos falar assim, nós aqui da Flui queremos 1 milhão de likes nesse vídeo aqui em 2 dias. A gente vai ficar frustrado, vamos parar de gravar e o negócio não vai crescer. Então coloquem coisas próximas. Então, eu quero que alguém comente que esse vídeo foi muito bom, que ajudou. Então já é algo próximo. Então, já vai me dar força para ver o próximo vídeo. Agora, Então, por por favor, favor, você comentem, tá? comenta. Senão não vai ter o terceiro vídeo. Então coloquem metas próximas.
eu tenho 10 clientes da minha empresa. Eu não posso colocar que no mês que vem eu vou fechar 10, ou que no outro mês eu vou fechar mais 10. Isso só vai te frustrar, ou você não vai fazer contratos de qualidade. E nem vai prestar um serviço de qualidade. Então coloca, eu vou fechar mais um cliente. Fechei mais um cliente bem estruturado. No mês seguinte vou fechar mais um. Vou fechar mais um. Então, se eu fechar um cliente por mês, eu tenho 12 clientes no ano ali. Comecei o ano com 10, eu já tô com mais que o dobro. Tô com 22 clientes ali no final do ano. Sim, e para você que vende produtos, o quanto que você precisa vender para você pagar as suas despesas fixas, né? Eu acho que essa é a Exato. primeira meta. Isso que a gente pode chamar de ponto de equilíbrio, Sim. certo? Então, é você conseguir bancar ali o que você tem de gasto, e aí depois você pode ir subindo essa meta. Mas o legal é a gente pensar aqui, então, o que é esse planejamento financeiro? Traduzindo, é que você tenha clareza dos números da sua empresa. O Rafa falou de ter uma historinha, né? Olhar para trás. Eu gosto de falar que um bom planejamento financeiro, ele permite com que você olhe para trás, você tenha essas informações, mas que a partir dessas informações você consiga olhar para frente. Muita gente também acaba confundindo o planejamento financeiro com anotar. Então, anotar é importante, mas se você só anota, só anota, só anota, não É faz só o nada, começo, né? você não está fazendo um planejamento, porque você precisa ser capaz de, a partir dessas informações, tomar decisões. Ou se você não tem essas informações, então você primeiro precisa começar a ter essas informações para depois você tomar essas decisões. O que a gente vê bastante, né, que bem que você comentou, né? Eu tenho tudo anotado. Eu tenho um sistema na minha empresa que é incrível. Ele tem tudo anotado. E aí você pergunta pro cliente ou pra pessoa, qual que é a margem da sua empresa? Não sei. Mas quanto que você vai gerar pro mês que vem? Também não sei. Mas tem tudo lá no sistema. Então, não adianta ter no sistema e não concluir nada, né, pessoal? Então, acho que, antes de contratar um sistema robusto, antes de contratar algo, começa do simples. Faz lá suas anotações, vê o quanto você está chegando. Então, se você sabe que seu faturamento médio é de 10 mil, coloca isso, vai olhando ao longo do mês, vê durante os 30 dias ali do mês, quando que você atinge metade disso, porque pode ser que na primeira semana do mês você atinja já 8 mil, só que Uhum. aí no restante do mês você tem uma venda mais lenta, demore mais, e aí, principalmente para quem vende produto, né? É importante você saber disso, porque aí é um momento ideal para você encaixar uma promoção, para você fazer uma propaganda mais incisiva, porque você Sim. sabe que no começo do mês está garantido ali pelo menos 80% da sua meta, mas você sofre o mês inteiro para conseguir 20%. Então você não precisa focar no começo, você precisa focar do meio para o fim ali do mês. Tá, mas você falou uma questão importante. Você falou, não sabe qual é a margem. Mas às vezes a pessoa nem sabe o que que é margem. Exato. Então, traz pra gente, pra quem tá começando o planejamento, não tem muita familiaridade sobre esse assunto, quais são esses conceitos que a pessoa precisa dominar? Então, a gente já falou de receita fixa, falamos de despesas fixas, também receitas e despesas variáveis, e agora margem. Margem, né? O que que é a margem? Então, vou falar aqui para produto, tá? Mas se aplica a serviço e vai se aplicar a tudo. Acho que o primeiro ponto da margem é você saber que o valor que você vende seu produto ou seu serviço não é o valor líquido, né? Você vende o valor bruto com impostos. Então, a gente precisa primeiro chegar no valor líquido. Então, eu vendia R$ 10 o meu produto, vendia R$ 10 o meu bolo, e eu pago 6% de imposto. Vou colocar 6 aqui, tá? Para ficar mais fácil. Vou ter que tirar esse imposto do meu produto. Então, os R$ 10 que eu já vendi, não vem R$ 10 pro meu bolso. Vem menos. Então, eu chego num valor líquido ali. Aí, então, esse é o primeiro conceito, né? Saber o quanto que eu pago de imposto no meu serviço, no meu produto. Rafa, como que eu faço para saber disso? Se você é MEI, a gente já falou no outro vídeo, você sabe o quanto você paga. Porque o MEI, ele paga um valor único Fixo. fixo. De... Então, de 75 e 60. Então, tá fácil. Pega o quanto você vende, 75 e 60 dividido pelo quanto você vende, você sabe o quanto você paga por produto. Beleza. E se eu não sou um MEI? Se eu sou um ME, já sou uma empresa maior. Entre em contato com o seu contador, ele vai ter essa alíquota de imposto para você, ele vai saber te dizer, e até você vai saber o quanto você está pagando de imposto. Vale ressaltar que esse valor é variável mensal. Então, de novo, peguem a média, façam uma média do valor pago para vocês terem um número mais fiel. Depois disso, eu tenho os custos, né? Então, para produzir um bolo, eu tenho os custos com farinha, com ovo,
tudo que envolve a produção, como gás, o meu tempo de mão de obra, né? Então eu tenho que alocar esse tempo ali de alguma forma, mas eu tenho todos esses custos que a gente vai acabar chamando, se for para produto, o CMV, né? Que é o custo de mercadoria vendida. Se for para serviços, é o CSP, custo de serviços prestados. Eu falo CSV, que é custo de serviço vendido, mas tudo bem. Então, tá. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver que tem várias siglas. Então, esse número é fundamental pra gente, né? A gente precisa saber de cabeça o quanto você paga no seu principal produto, principalmente. Então, se o seu principal produto de bolos é o bolo de mandioca, você vende ele a R$ 10 e você tem que saber de cabeça quando alguém te perguntar quanto custa para produzir aquele bolo. Claro que você não vai abrir esse valor para o seu cliente, você não vai abrir esse valor para o seu concorrente, mas é um valor que é importante quando você precisar de ajuda para um planejamento financeiro. Você precisa ter esse número na sua cabeça, né? Então, eu gasto R$ 5 para produzir o meu bolo. E aí, vamos supor que o valor líquido, tá? A gente falou que o valor bruto era R$ 10. Vamos supor que o valor líquido seja R$ 10 agora, já tirando impostos. Então, qual que é o meu CMV percentual? É 50%. É 5 dividido por 10. Então, quer dizer que daqueles R$ 10, eu vendi o bolo a um valor X, chegou no meu bolso R$ 10, só que desses R$ 10 ainda não é meu. Só de eu entregar aquele bolo, que tem embalagem também, né, que eu não coloquei aqui, só para eu entregar aquele bolo já me custou 5. Então, já vai sobrar líquido R$ 5. E aí a gente vai chegar na primeira margem, né, assim, que a gente pode chamar, que é a margem bruta, que seria de R$ 5 ou 50%. Ela não diz muita coisa ainda, né, Nay? Mas acho que esse é o primeiro indicador importante da gente parar e olhar. Por que, que ela não diz muita coisa? Porque a gente não tirou nenhum custo. A gente só tirou o custo do produto. Então você ainda vai ter os custos de aluguel, você vai ter todos os São outros aquelas despesas que a gente fixas falou lá atrás, também. que não dependem da minha produção. Se eu vender um bolo ou se eu vender 100 mil bolos, o aluguel é o mesmo, desde que você não cresça o lugar. Né? Então, se eu. Vai ter a variação de luz, mas todo mês eu vou ter que pagar a luz. O funcionário, ele não está adequado ao quanto que ele vende de bolos, né? Claro que ele pode ter uma comissão, mas ele não tá. O salário fixo dele não vai mudar. Então, você vendeu 2 bolos, esse mês você não ganha nada. Então, não, ele pode não ganhar nada de comissão, mas o salário dele ele tem. Então, se você tem uma empresa de contabilidade, tá lá também, você tem que pagar ela vendendo ou não vendendo. Então, seus fornecedores, alguns fornecedores, né, então, de sistemas que não estão ligados à produção de fato. Então, tem diversos custos que quando você juntar lá, vamos supor aqui que você vendeu vários bolos e você não pode tirar, né? Se você quer olhar por produto, você tem que dividir pela quantidade de produtos vendidos. Porque senão você vai falar, minha margem vai ser sempre negativa, porque eu pago 3 mil de aluguel, mas eu vendo a R$ 10 o bolo, a conta não fecha. Então, você tem que sempre olhar o quanto por produto vendido. Então, eu pago 3 mil de aluguel, mas eu vendo 10 mil bolos. Então, quanto que você paga de aluguel por bolo? Mais ou menos essa conta. Parece meio doido assim, não é algo que você vai falar, esse bolo custa R$ 2 de aluguel. Não, não é assim. Mas é algo para você ter. E aí, quando você chegar nesses custos todos, vai colocar o seu salário, o seu prolabore também. Vamos supor que por bolo tudo isso seja 4, tá bom? Então a gente tinha 10, 5 de CMV, sobrou 5. Agora todos os outros custos por bolo a gente já dividiu numa quantidade aqui. E sobrou, deu 4. Então eu tinha 5 de margem bruta, menos 4, agora eu tenho 1 de margem líquida ali, né? Que agora eu não tenho, teoricamente, mais nada a pagar. Já tirei todas as minhas despesas. Então, você pode dizer que o seu lucro final, a sua margem final Margem líquida é o lucro. é o lucro. Tem alguns outros conceitos, né? Que aí vai ficar muito mais longo, que a gente pode entrar, mas a priori, assim, se você já tirar todas as suas despesas, seria a sua margem líquida, o seu lucro é de um real, Você uma vendeu por unidade. 10. Você vendeu por 10, sobrou um no seu bolso. E aí. Então, trazendo para a prática, o que os empresários precisam saber, os conceitos, esses indicadores. O quanto se vende. O quanto, a quantidade, o por quanto você vende, o quanto você paga de imposto, o principal indicador de custo por produto ou serviço, que é o CMV ou CSP ou CSV, então que é o custo por unidade ali Que vendida. envolve tudo que você gastou para produzir Para ou produzir. para
prestar aquele serviço. unicamente aquele produto ou aquele serviço. Uhum. Então, se você presta serviço, é um pouco mais complicado, tá, pessoal? Porque você vai ter que entender, ter uma visão de horas, do quanto você faz por hora. A gente pode fazer um outro vídeo aqui pro canal, acho que faz até sentido, Uhum. explicando como calcular, como chegar num bom planejamento financeiro. Para serviço, né? Uma boa alocação de horas. Uhum. E aí, por fim, você vai ter todos os outros custos que englobam. Acho que é importante ressaltar aqui, Nai, que é raro a gente fazer isso por produto, tá? Eu Então, acho que sim. assim, você sabe para um outro produto, mas é muito difícil de você fazer essa quebra por produto. Acho que no mercado nunca é muito, muito forte, né? Mas eu não tive muita familiaridade de ver assim por produto. O que se faz o quanto eu vendi total, tirei meus impostos Tá. total, tudo que foi vendido, qual que é o CMV de tudo, De né? tudo, Qual né? que é aquele bolo de dinheiro. Porque você não vai querer ficar dividindo o seu Não. aluguel, a sua luz, pela quantidade de produto vendido. Até porque você não vende tudo pelo mesmo valor, então, e nem gasta ao mesmo tempo. Então, nem ocupa o mesmo espaço. Então, Uhum. um bolo pequeno, ele ocupa um espaço, um bolo grande ocupa outro. Você vai dividir a metragem da sua loja para Não, não, saber. vamos simplificar. Então, Então, de parte prática, assim. Então, loja de bolo. loja de bolo. Quantos bolos eu vendi? Qual foi o meu faturamento total ali? Quanto que eu Tá, paguei de imposto? ok. Beleza, cheguei onde? Meu faturamento líquido, receita líquida. Que é a margem. Não, que é a receita Tá, só líquida. receita Só a líquida. receita líquida, ainda não tirei nenhum Tá custo. bom? Quanto que eu gastei para produzir tudo isso? Quanto foi de ovo, de farinha, de tudo que foi ali na produção de fato do produto, tá? Então, gastei X, que é o meu CMV, bolo do bolo, o bolo do dinheiro, né? Uhum. Quanto que eu gastei naquilo? Qual foi aí agora sim eu vou chegar na minha margem bruta, né? Qual foi o resultado bruto daquilo? Tá. E aí para baixo todos os outros custos, o aluguel, a luz, água, telefone, internet, propaganda, se você teve marketing, O quanto você tirou da se empresa, que você é o teve prolabore. o seu prolabore, se você teve frete para entregar esse produto, tudo vem na linha de baixo aqui, né, nesse bolo aqui. Juntou tudo, tira de uma vez, e aí você vai chegar ali na sua Margem margem líquida. líquida ou o seu lucro líquido, ou prejuízo líquido também, né, esperando que seja lucro. Tá. Ah, e aí, isso é o quanto você gerou, né? Então, assim, você sabe a margem da sua empresa. Analisem sempre para trás. Quando você olha para trás, você tem uma estimativa do que vem pela frente, né? Não se assustem. A priori, aqui vendo o vídeo, parece que é muito trabalhoso. Mas é muito simples. A gente vai deixar aqui na descrição, se você está ouvindo esse podcast, só entra lá no nosso canal do YouTube ou entra lá no nosso Instagram, que você vai ver tudo certinho. Vai ter os links para tudo. Mas aqui para o pessoal do YouTube a gente vai deixar aqui no link uma planilha bem básica para você começar a fazer o seu planejamento financeiro. Inicie de algum lugar, acho que esse é o mais importante, né, Nay? Eu falo, Sim, sim. o que eu costumo dizer, assim, falo começa. Começa. Rabisca alguma coisa, erra, vai de novo, projeta alguma coisa, vê o que você espera do seu planejamento financeiro, porque alguma coisa é melhor que nada. Uhum. Então, comecem. Mas, e aí a gente vai chegar no. Qual que é a importância disso, né? A gente falou do porquê, do como fazer, mas a gente não chegou na importância, né? Na importância de você ter um planejamento financeiro. Você está planejado, pessoal? Acho que esse é o ponto que a gente queria chegar aqui, acho que é a essência desse vídeo. Se você está planejado, você consegue se precaver de coisas que podem acontecer. Então, vamos supor que você tinha sua loja de bolos há 3 anos atrás. 4 anos atrás, quando veio a pandemia. Se você não sabia o quanto você gastava de aluguel, se você não sabia o quanto você gastava de produto e teve que fechar sua loja do nada, é claro que todo mundo foi pego de surpresa nesse caso, mas quem sabia o quanto gastava sabia onde negociar ou se daria para pagar o aluguel. Claro que o desespero veio para todo mundo, o que fazer chegou para todo mundo, mas você sabe o quanto você gasta, se o seu caixa que você foi juntando dá para pagar. Vamos supor que você não tinha e você sobreviveu a isso, deu certo, você pode falar, eu não tinha e deu certo. Mas não vamos apostar, né, para ver até quando dá certo. Então, é bem legal a gente ter isso, saber o quanto a gente gasta e o quanto sobra de fato lá embaixo. Porque, vamos supor que está sobrando R$ 10.000 na minha empresa todo mês. Todo mês eu estou fazendo um caixa de R$ 10.000. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu, Rafael,
pessoa física, ganhei 10 mil reais, posso pegar esses 10 mil pra mim? Não, e até a gente vê acontecendo de uma maneira que a pessoa fala assim, mas não tá sobrando dinheiro na minha empresa, mas ela tá gastando ali com as coisas pessoais na própria conta da empresa. Ah, o dinheiro da empresa é meu mesmo. E na verdade, não é bem assim. Então, se você tá fazendo o pagamento da sua conta pessoal pela empresa, tá tirando cada hora um valor, fica muito mais difícil de você ter clareza do que de fato a sua empresa está gerando e o que de fato você, como pessoa física, está gerando também, está recebendo. Então, por isso que a gente falou aqui do conceito do Prolabore, que é o salário do sócio, o salário da sócia. É um valor fixo. Ah, Nai, não consigo ainda tirar um valor fixo porque eu não estou tendo essa clareza. É mais um motivo para você ter um planejamento financeiro, começar a entender para onde está indo esse dinheiro. Se você não consegue determinar um valor mensal, coloca um valor quinzenal para você tirar, Sim, ou um valor semanal. Aqui é importante ter a clareza dos dois conceitos de como o sócio tira dinheiro da empresa. exato. Primeiro é o Prolabore, que é um valor fixo que você vai tirar. E a segunda é a distribuição de lucros. Mas só distribui lucros se você tiver lucro. Então, para você conseguir, sobrou esses 10 mil reais, eu vou tirar. Se você tira todo o dinheiro da empresa, como é que você vai fazer ela crescer? Porque você precisa reinvestir. Você precisa ter um dinheiro ali de segurança também. Tá? Então, acho que é importante ter essa visão. Sim, essa emergência, né? E até complementando o que a Nay falou, o que a gente vê bastante é o pessoal pagando a despesa da pessoa física na conta da empresa e depois falando, não, mas eu não tirei lucro nenhum, não. Eu não distribuo o lucro da minha empresa, tudo tá lá. Se você está pagando uma conta da pessoa física dentro da sua Uhum. empresa, é uma distribuição de lucro, né? Indireta, mas não tá vindo pro seu bolso, mas é uma despesa sua, né? E aí, complementando aqui o que a Nay trouxe de reinvestimento desse caixa, é importante, né, pessoal, você ter o quanto que eu vou tirar da minha empresa do lucro. Vou tirar 50% do lucro. Então sobrou 10 mil, 5 mil é meu. Esses outros 5 mil eu vou aplicar na empresa, vou deixar no caixa da empresa. Porque você não sabe se no mês que vem os mesmos 10 mil, né? A gente está falando aqui, supondo que todos os contratos sejam bons contratos, ou que todas as vendas sejam boas, mas você sabe que pode ser que o cliente não te pague, pode ser que ele tenha um problema e queira rescindir o contrato. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar lá, e agora? Colocar meu dinheiro na empresa? Se você deixou o caixa ali, você consegue andar um pouco, né? Então, acho que esse era o conceito que a gente queria trazer aqui hoje de o planejamento financeiro não é um bicho de sete cabeças. Acho que esse é o primeiro ponto. Ele é de fundamental importância para pequenos negócios, é, de importância total para a pessoa física. Então, se você, não quero fazer o da minha empresa, acho que dá muito trabalho, faz o seu. Vê lá o quanto você gasta na sua casa, o quanto você recebe do seu salário. Ou, Rafa, sou CLT, não faz diferença para mim no planejamento. Vê lá o quanto você recebe de salário, vê lá o quanto. Começa antes, né? Mas eu recebo salário e não pago imposto. Vê lá quanto que é o seu salário bruto, quanto que é o seu salário líquido, o quanto você gasta com as coisas básicas para você sobreviver, né? Então, se você não mora com seus pais, ou se você não gasta nada dentro da sua casa, mas o quanto você gasta de alimentação, o quanto você gasta de transporte, lista tudo e aí você vai ter a visão de para onde está indo o seu dinheiro, né? Acho que o planejamento financeiro ele mostra para onde foi e o objetivo é mostrar para onde vai o seu dinheiro. Então não quer dizer que meu dinheiro sempre foi para o lugar errado, que ele vai continuar indo para o lugar errado, e nem que ele sempre foi para o lugar certo, que ele continua indo para o lugar certo. Planejamento financeiro, como a Nay bem comentou, é a historinha que leva à conclusão, né? Então tirem a conclusão de vocês. É, Se vocês já fazem um bom planejamento financeiro, tanto na empresa ou na pessoa física, deixem aqui nos comentários o que vocês fazem. Vamos usar esses comentários aqui de troca, né, entre nós aqui, para a gente saber o que a gente faz. E se você tem dúvida, se você não quero fazer, Rafa, eu sei que preciso, eu não quero, entre em contato com a gente. A Flui realiza esse serviço, a gente pode bater um papo sem compromisso, a gente tira as dúvidas de vocês, até para ajudar vocês a crescerem e entenderem como ir, para onde ir e o que eu preciso fazer para ir até lá. Sim. Então, se você está começando, pare e pensa nos números que você, nas coisas que você vai gastar, o que você vai precisar para colocar esse negócio em pé. Se você já começou,
olha para os seus gastos, o que que tem sido, qual tem sido a história, como o Rafa colocou, e como você quer que essa história ela se modifique, né? O que que precisa ali ser ajustado. E se você já faz um bom planejamento, sempre tem algo que você pode também ajustar, que você pode mudar a sua meta, tornar ela talvez um pouco mais ousada. O Rafa falou de ter metas que sejam próximas, eu concordo, mas também se você já chegou nesse nível de tô ali confortável com a meta, o que que eu posso mudar? Como que eu posso aumentar, né? Se você tem ali a visão das datas comemorativas que impactam no seu negócio, quais ações você pode fazer? Você pode planejar isso também. Então, no seu planejamento financeiro, considerar essas datas que vão impactar o seu negócio. E a gente está aqui para ajudar. Como o Rafa colocou, deixe sua dúvida, entre em contato com a gente vai disponibilizar um modelo. A gente falou mais de empresas de produto físico nesse Exato. episódio. A gente pode voltar e falar mais a fundo de planejamento para empresas de serviço e de precificação também, entrando mais a fundo naquilo que é importante para fazer uma boa precificação. Então, ajude a gente aqui colocando aquilo que vocês querem ouvir, aquilo que vocês querem aprender, porque a gente está aqui para ajudar. Então, muito obrigada a você que ficou aqui até o final E e até é a isso. próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau, pessoal.